Principalmente se você quer atender clientes maiores. Muitas vezes os clientes menores, que é o quê? Dinheiro, pessoal. Um negócio que está começando demanda muito investimento, demanda muito caixa. Principalmente negócio que cresce, porque é dinheiro, pessoal. Olha aqui a Save. Não para de ter necessidade de investimento. Cada vez mais. E o dinheiro vai consumindo, tá gerando, tá faturando, mas todo o dinheiro tá indo. Então o quê? Negócio no começo é dinheiro, quero dinheiro, porque eu tô crescendo. Empresa que cresce consome muito caixa. Por que as startups vão lá fazer rodada de investimento e pegar X milhões? Porque os caras estão crescendo demais. Eles estão precisando contratar mais 70 pessoas, estão precisando de mais máquina, de mais equipamento, de uma estrutura. Entendeu? Então esse cara muitas vezes vai valorizar e não vai fazer sentido para ele essa questão. Mas aí o que acontece? Vou pegar o exemplo da startup. Vamos pegar a startup. Jovens que não estão preocupados com isso, que muitas vezes não estão preocupados com a organização do negócio, porque é uma startup. Uma startup todo mundo sabe que não precisa de organização. A gente pensa isso no segundo momento. Aí entrou o dinheiro. Aí entrou o investidor anjo. Ou aí entrou o investidor que é maduro. Primeira coisa, organiza processo e traz segurança. Porque o cara é maduro. O cara não é milionário, pessoal, por acaso. Esse cara já errou pra caramba, já deve ter falido 1 ou 2 negócios. Dizem que a média é o quarto. No quarto negócio você acerta. Ele já foi notificado, ele já tem essa experiência, ele não precisa passar por isso de novo. Então vem cá, meninos, escuta o tio, pega o charutinho, um whiskyzinho, dá aquela rodadinha, vamos fazer isso. Então até esse cara vai precisar. A partir do momento que entrar um capital de fora, ele vai ter essa necessidade. Então empresas menores talvez não vai fazer sentido nesse momento, mas se você quer atender empresas maiores, que é onde está o dinheiro, é onde estão os honorários relevantes, é aquele trabalho que você vai fazer que já paga as despesas do ano inteiro e depois tudo que vier lucro, você vai ter que estar preparado para isso. Se você quiser ser um profissional mais competitivo. Se você quer se tornar um profissional mais completo. E não tem problema, tá? Se você não quiser. Mas você sabe que tem uma consequência. Se você estiver competindo comigo, é muito provável que você talvez vai perder a proposta. Porque eu vou oferecer uma estrutura completa. E o que as pessoas querem hoje, pessoal? Querem simplificação. Hoje ninguém tem tempo a perder, pessoal. Ah, mas eu tenho que contratar esse para revisar, mas eu tenho que contratar aquele para auditar. Tu faz tudo. Então, fecha. Porque além de ser mais barato, porque contratar 2 fora, é mais eficiente, resolve. Tá mais fácil. Pessoal, a gente não tem tempo a perder. E eu espero que você também não queira perder essa oportunidade. Eu tô aqui para te ajudar. Eu não consigo colocar esse conhecimento para você. Mas eu tô te trazendo uma perspectiva aqui que ninguém tá falando. Ninguém está falando dessa perspectiva. Então, a grande oportunidade e aqui a grande sacada de você sair na frente. Então, a perspectiva é deixar a recuperação tributária de lado? Não. Deixar a hold de lado? Não. Focar só em auditoria tributária? Não. Eu estou trazendo a auditoria tributária como um grande ponto, como um grande gatilho mental, como uma oportunidade adicional de um grande problema que as pessoas vão ter. Porque você tem que ter na cabeça o seguinte, problema é uma possibilidade de oportunidade. Todos os grandes negócios surgiram de um problema. Tô certo ou tô errado? Vamos pegar grandes empresas de tecnologia, elas resolveram um problema social e assim sucessivamente. Então você tem um problema e você tem uma oportunidade. Para complementar essa perspectiva do estrategista que nós trazemos, que é o quê? Um estrategista é um profissional que busca de maneira incessante agregar valor. E como que eu agrego valor? Trabalhando, cuidando dos principais bens de uma pessoa, que é o quê, pessoal? Não necessariamente nessa ordem. Negócio, patrimônio e família. Esses são os bens mais valiosos que uma pessoa tem. E a partir do momento que você apresenta soluções que tornam esses negócios mais saudáveis, mais competitivos, mais econômicos, melhor desempenho, não tem preço que pague, como dizem. E aí você começa a sair de uma zona de preço e vai para a questão de agregar valor e, consequentemente, você vai ter honorários mais relevantes. Por que o Marcos cobra 300, 400, 500 mil? Porque o Marcos colocou
lá junto com a equipe, Iracema, colocou mais de 150 milhões só em dezembro de recuperação tributária, porque nós estamos trabalhando com os valores mais preciosos de uma família, de uma pessoa. Nós estamos melhorando o desempenho tributário do negócio dele. Nós estamos cuidando da segurança do patrimônio que ele adquiriu com muito trabalho, construído em sangue e suor. Nós estamos trazendo ferramentas que evitam briga familiar por herança, por patrimônio. E a gente sabe que as empresas no Brasil deixam de existir por causa do quê? Ruptura. Por causa de briga. É por isso que uma holding o cara paga 300 mil reais. Porque o que é uma holding? É uma empresa. A contabilidade cobra 1.200 reais. Por que o cara me paga 300, 250 mil reais? Se é o mesmo... Entendeu? Então a gente tem que entender isso. E é dessa forma que nós conseguimos trazer e aperfeiçoar e levar você para o nível de estratégia e se tornar um estrategista. Agora vamos pensar o seguinte, agora vamos para a prática. Por onde começar? Eu começo pelo seguinte, eu mapeio os principais tributos de uma empresa. A gente tem que conhecer. Se você não conhecer, e quando eu digo você, é como responsável, não precisa necessariamente ser você. ICMS na modalidade de substituição tributária, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS. Regras de retenção. Aqui é o mínimo que você precisa saber. Em holding, precisa conhecer de TCMD e muito de Imposto de Renda e Contribuição Social. Imposto de Renda da pessoa física também. Esse é o mínimo que você precisa entender. Porque a partir daqui a gente cria o quê? Um plano de trabalho. Que é o quê? O que eu tenho que validar em cada tributo. Vamos pegar o ICMS? Vamos fazer junto? Eu te ajudo. ICMS. Regras de crédito. Qual que é o conceito do fisco estadual para fins de crédito de ICMS? Insumos. O fisco estadual entende que o quê? Que de acordo com a Lei Complementar 87, lá de 96, o crédito do ICMS se dá pela modalidade do crédito físico e não do crédito financeiro. Marcos, me ajuda. Vamos lá. Crédito físico tem que ter o contato, tem que fazer parte, tem que integrar. Crédito financeiro tem contato. Então vamos pensar o seguinte, o crédito, por exemplo, do ICMS, reconhecido pelos estados, eu quero o seguinte, nós estamos falando aqui de compliance, eu não quero saber do STJ, do STF, eu estou falando o que o fisco vai aplicar hoje. É o que você tem que apresentar. E aí, no desenrolar, tu fala, olha, mas tem aqui uma decisão judicial. Porque eu já peguei pessoas que negligenciaram a análise porque, tinha uma decisão lá, tá? Cara, essa decisão é definitiva? Não. Cadê essa decisão? Isso aqui é um agravo. Cara, então assim, não entra nessa esfera. Aponta... E depois você diz, olha, tem uma possibilidade aqui, mas não faça isso, entendeu? Porque depois isso não está pacificado. O Estado não vai aplicar se o fiscal estiver analisando. E como que você vai explicar um negócio desse depois, pessoal? Aponta, discute. Porque a partir do momento que as pessoas quiserem assumir o BO, você se exime da responsabilidade técnica, ok? Crédito CMS. Solda, ok. Tinta, ok. Lixa. Lixa não, né? Lixa tem contato, mas não integra. Martelo, a fresa, a broca. Então, tudo isso você tem que analisar. Então, créditos, físico e financeiro. Crédito do ativo imobilizado foi tomado. Quais bens do ativo imobilizado foi tomado? A Land Rover Sport? É Sport que é bonitona? Qual que é a equipe? É a Sport? Não, mas tem uma que é mais bonita aqui que a turma gosta. Qual que é? A Vogue, tem a Vogue. Eu gosto mais da Sport, eu acho. É a Velar? A Velar é. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, é do sócio, é da empresa. A classificação, a alíquota de ICMS utilizada nas operações internas e nas operações interestaduais, por exemplo. A CST de ICMS. A classificação fiscal dos produtos. Aplicou um benefício que pode ou não. Então, tudo isso, pessoal, é validação. ICMS destacado nas operações internas e interestaduais. O IPI integrou a base de cálculo do ICMS, sim ou não? Porque quando eu vendo para industrialização e revenda não integra. Quando eu vendo para uso e consumo integra. A regra do Estado das vendas destinadas
Se eu recolhi o diferencial de alíquota das entradas ou não, quando é proativo imobilizado, se eu integralizei lá na cota parte, se eu enviei as obrigações acessórias na data correta, se eu enviei as obrigações acessórias de acordo com todos os campos, com todas as exigências, porque não basta que eu recolhi o tributo de forma correta. Além disso, eu tenho que enviar as informações. Eu vou pegar um caso. Uma grande rede de supermercados que recolheu os tributos de forma correta. Supermercado nós sabemos que é um segmento muito complexo, porque eu posso ter para o mesmo produto a possibilidade de 4 alíquotas. Eu estou falando de CMS. De acordo com a situação do pão, o pão pode ser 7%, pode ser 12%, pode ser 17%, se é cesta básica, se não é, se ele tem mais glacê ou não. Então tudo isso pode ser, inclusive no âmbito federal, monofásico, alíquota zero, não estou falando do pão, né? Mas a mercadoria, tributada integralmente, substituição tributária de PIS e COFINS. Então tem todas essas nuances que são complexas. E esse supermercado, por exemplo, sempre fazia as apurações corretas, mas ele não informava, por exemplo, e lá no relatório que nós tínhamos, nós sempre colocávamos, olha, está faltando lá no registro 0200, no SPED fiscal trata das informações do cadastro do produto, o código de barras. E foi. O que aconteceu? O fisco notificou a empresa por essa ausência. A gente sabe que tem uma penalidade, por exemplo, no âmbito do estado aqui de Santa Catarina, de 1% do total de compras e vendas, limitada a 10 mil por arquivo. Notificou 60 arquivos, 10 mil reais. Faz a conta. 600 mil. E aí, como que você explica um negócio desse? Tá tudo certo. Tinha um relatório falando, coloca essa informação. Então, você consegue visualizar que além de garantir a assertividade, né, a periodicidade, o prazo, eu tenho que ter ainda a questão das obrigações acessórias. Então você tem que organizar tudo isso dentro de um plano de trabalho, colocando ICMS, aí eu coloco IPI, PIS, COFINS, tudo que eu tenho que validar, que se chama um plano de trabalho. Tudo que eu tenho que validar. As obrigações acessórias, hoje tem ferramenta para isso. E a partir daí você vai para campo validando as informações. Não vai na louca, eu vou lá, vou olhar, vou ver isso, não. Organiza o papel de trabalho. Porque depois tem um relatório que você entrega. Em muitos casos, pessoal, olha só, foi através da auditoria que eu peguei fragilidades na apuração de oportunidades. Não era o foco, não era, mas apareceu. Então a auditoria muitas vezes garantiu a segurança necessária, porque eu falei, olha só, muitas vezes o pessoal fica até chateado, às vezes, poxa, Marcos, eu achei que tá tudo certo aqui, cara, quanto problema, quanto BO. Eu falo, não, pessoal, eu estou aqui justamente para isso, para identificar esses problemas, porque enquanto eu identifico, eu discuto com vocês, nós ajustamos e a vida segue. Mas eu não tenho que pagar o passado? Tem, mas aí é uma decisão da diretoria, não sou eu que defino, eu falo, o correto é isso, a conta é tanto. Mas enquanto nós estamos trabalhando no ambiente interno, não tem a austeridade. Eu não tenho ali imposição de um valor, mais 75% a 150%, mais juros e me pague, no prazo aí de 30 dias. Ou entra num contencioso, que aí, eu sempre falo, já perdeu. Então eu já estou ali justamente para isso. E muitas vezes, como eu falei, eu identifico as oportunidades e a gente trabalha depois do segundo momento, dinheiro no caixa da empresa, potencializa, revisamos o planejamento, estruturamos a parte da família e o negócio e depois de um ano a empresa está voando, pessoal. Está com o planejamento em dia, está com segurança, está com toda a organização necessária. E isso no final do dia entrega o quê? Que é o nosso grande carro-chefe, a nossa busca incessante, valor. Uma empresa organizada gera valor, segundo estudo realizado pela Bolsa de Valores, que é uma referência, pessoal. Quanto maior é o nível de organização, mais ela vale. Até 140% a mais. E a nossa busca, gerar valor, agregar valor. Equity é uma palavra que está na moda. E através da auditoria, através dessa organização,
além de trazer essa segurança, a gente consegue também preparar a empresa para esse segundo momento, que é do planejamento, que é da recuperação, que é da organização patrimonial. Quanto tempo, Marcos? Qual a periodicidade para fazer essa análise, essa revisão, essa auditoria? Temos que entender o porte da empresa, a disponibilidade de investimento. Por exemplo, né? Tem empresa que faz mensal, tá? Antes de enviar, antes de pagar os tributos, tem que ser feita essa prévia. Eu acho que aqui, eu entendo que aqui talvez seja excessivo para um mercado aqui menor. Então pode ser a cada 3 meses, por exemplo, faz no quarto, semestralmente, anualmente. Particularmente, entendo que é saudável fazer a cada 3 meses. É evidente que no primeiro ano vai ter uma intensidade maior, vai ter bastante consistência, muitos assuntos para serem tratados. Mas no ano seguinte, por exemplo, ou até mesmo no segundo semestre, a quantidade de pontos a serem tratados já vai reduzir substancialmente. E aí no segundo ano dá para reduzir essa intensidade. Então eu acho saudável. Porque, por exemplo, a auditoria, ela muitas vezes abriu portas para um trabalho. Foi contratado para essa auditoria, deixamos a casa em ordem, fomos para o planejamento, trabalhamos holding, e muitas vezes esse cliente consegue trabalhar aquele elemento do cross-sell, oferecer serviços complementares. Porque isso aqui agrega muito valor. Por exemplo, esse cliente conseguiu um honorário, que também foi um planejamento grande, sucessório, de mais de 200 mil honorário, quase 800 mil reais de honorário. Não é pouca coisa. Muitas vezes tu entra com auditoria. Eu sempre desenvolvo que o mesmo cliente nós podemos vender 3 trabalhos pelo menos. Porque isso reduz um elemento que é importante, porque custa caro você conquistar um cliente. Custa estrutura, custa investimento, custa tempo. E esse cara que está aqui dentro de casa, ele custa mais barato. Uma palavra que está muito em voga, que é importante, que é o quê? Diminuir o seu CAC, diminuir seu custo de aquisição com o cliente, isso é importantíssimo. Eu não tenho por que ficar correndo, colocando um monte de dinheiro na frente de estrutura se eu consigo trabalhar bem. Não significa que eu não vou deixar de captar novos, mas eu posso trazer um faturamento muito grande com quem está dentro de casa. Entendeu? Então, pelo menos, auditoria, planejamento acessório, planejamento tributário, ou planejamento tributário e revisão, e assim sucessivamente. Então, eu acho saudável pelo menos a cada 3 meses, e no segundo ano a gente pode reduzir a intensidade. E aqui nós começamos a melhorar a situação. Então, esse é um grande ponto e vai ser um grande diferencial em 2023. Estar preparado e desenvolver esse nível de consciência dos empresários, dos diretores, dos gestores, dos contadores, advogados, de trazer a auditoria, trazer o compliance, trazer a conformidade, a revisão fiscal para o nosso dia a dia como um elemento para nos diferenciarmos no mercado, oferecermos uma solução muito mais completa, que eu não tenho dúvida, isso vai contribuir nos seus fechamentos, isso vai aumentar a sua taxa de conversão, isso vai aumentar o seu ticket médio, isso vai te oportunizar a fazer o cross-sell, oferecer vários trabalhos para o mesmo cliente, isso eu não tenho dúvida. Então, foco, atenção e nos prepararmos para essa grande oportunidade de 2023, que é a auditoria, e como eu falei para vocês durante todo esse vídeo, durante toda essa aula, vai ser um elemento que vai estar em evidência e você precisa estar preparado. Claro, você não precisa, né, não é obrigatório, não é que você não precisa, não é obrigatório, mas você saiba que na medida que você não estiver preparado o suficiente para esse tema, você perde competitividade. Isso é tudo que nós não queremos, certo? Pessoal, gostou desse vídeo? Deixe seu like, novamente se inscreva no canal, fazendo isso você ajuda o canal a crescer e até o próximo vídeo.